Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com a soja lá na Bolsa de Chicago. E é mais uma sessão negativa para os preços por lá. Quedas de 7 a 10 pontos nos principais vencimentos. Soja hoje já perdeu aquele patamar dos $12, depois perdeu o patamar dos 11,80 e agora está na casa dos 11,60. Para onde será que vai essa soja? O que pode acontecer com os preços? E principalmente o que tem motivado aí essa pressão negativa em Chicago? Vamos lá para os Estados Unidos, onde está Aaron Edward, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por participar com a gente mais uma vez. O Aaron, que é da Sistema Manancial Consultoria. Aaron, a gente está vendo um mercado bastante pressionado aí, principalmente nesses últimos dias. Tem fundamento, tem motivo, tem a ver com o outlook, com a divulgação da safra americana, os primeiros números aí da safra americana, enfim. O que você entende que está acontecendo e que está pressionando tanto a soja lá em Chicago, hein? Tem a ver com todos esses fatores que você falou, mas é importante pontuar um por um. Então, em relação ao outlook ou projeções para a safra norte-americana, tá às mil maravilhas, está ótimo. Mas também é fevereiro, o inverno, claro que vai estar ótimo. Não tem nada de errado na safra, porque a safra não está nem na hora de plantar ainda. Então, sempre, antes de começar o ciclo, tem essa perspectiva. Outro quadro fundamentalista, nós sabemos que os números do USDA foram grandes e, até que se prove o contrário, o mercado está agindo como se o relatório do USDA de crescimento de estoques está certo, e então, se pela ótica que o USDA está certo, os especuladores estão com uma enorme posição vendida nesse mercado da soja. Todos esses fatores estão pesando sobre o mercado da soja, e nessa altura é quase inevitável é sempre um exagero, mas a soja está procurando as baixas do ano passado. O ano passado, o fim de maio, chegou a 11,50, será que a situação atual é melhor ou pior do que ano passado? Vamos testar os 11,50. Então, a notícia de hoje, dessa semana, dessa pressão de venda para mim, é quase que uma movimentação técnica procurando essa baixa, né? Onde que está o fundo aí do poço e onde que está essa baixa? Bom, chegou a 11,50 ano passado, então vamos chegar de novo. Eu acho que essa é a história de hoje. E você acha que esses 11,50 vão ser testados ainda nesses próximos dias, Aaron? Eu acho bem provável, né? Eu acho bem provável esses números. Lembrando que é computador, né? Então, especuladores, eles vão tentar vender, tentar chegar nesses 11,50. A palavra, para mim, que é encorajadora e que, se o USDA está certo, tem soja suficiente no mundo. Mas se eles estiverem errados, e que muitos produtores têm falado ao longo de todo esse ciclo, é que os números oficiais estão errados, está errado. Os números oficiais não estão refletindo a real situação. Por essa ótica, o que você teria que ver seria uma recuperação no mercado físico, ou seja, o preço físico já descola de Chicago. Então, mesmo que se Chicago caiu, vai ter sustentação no mercado físico. Eu acredito que nós estamos vendo os primeiros sintomas disso, um pouquinho no final da semana passada e um pouquinho hoje, mas assim, está muito cedo na minha opinião, para afirmar que nós estamos tendo essa sustentação no mercado físico, mas já estamos tendo indícios disso, que Chicago cai, mas o preço físico não muda muito. Parte disso é o câmbio, mas eu acredito que parte disso também é uma disposição do comprador de falar, eu vou precisar assegurar soja suficiente e eu quero garantir que eu estou comprando nesses preços baixos. Você está falando especificamente do que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento, certo? Exato. Nos Estados Unidos quase não tem soja, mas assim, os estoques estão extremamente apertados. Pessoalmente, eu acho que eles estão tão apertados quanto eles estavam nos últimos 2 anos. O relatório do USDA trouxe uns aumentos aí, mas de qualquer forma é pouca coisa, né? Mas tem pouca soja nos Estados Unidos e a soja no Brasil é o que a gente tem para saciar o mundo. Será que
se tiver esse volume todo que o USA está falando, então vai ter soja suficiente. Mas se eu fosse um comprador, eu estaria pelo menos um pouco preocupado e vendo essa soja aí R$ 100 ou abaixo de R$ 100, eu ia querer garantir que eu estivesse comprando um volume razoável. Ô Aaron, na sua percepção, o que pode estar acontecendo com o Brasil? Não, já é um sinal de que realmente a oferta é menor mesmo, ou por enquanto é só uma estratégia do produtor que está insatisfeito com os atuais patamares de preços, tentando segurar aí a soja e esperando o melhor momento? Bom, eu acho mais provável que seja um sintoma de uma safra menor do que o que está sendo refletido pelos números e que seja um sintoma de compradores reconhecendo que eles podem estar numa situação muito complicada se eles não garantirem os volumes que eles precisam de soja, né? Então, as notícias mudam, né? Soja de 11,50 ou se baixar mais de 11, quanto que os Estados Unidos vai plantar? E os estoques não têm tanta folga. $11 já a rentabilidade, lucratividade do produtor norte-americano já começa a ficar comprometida com $11 em muitos casos. Então, aí vai ter menos área plantada de soja. Então, tem muitos fenômenos. Também tem que lembrar que os especuladores é computador vendendo. Qualquer coisa que assusta esses compradores em Chicago, que estão com uma enorme posição vendida, a gente pode ter aquela recuperação rápida de uma situação em que a posição dos especuladores está vendida, o mercado sobe e eles estão no lado errado da equação, tendo que recomprar posições agressivamente. É o que chama de short covering, né? Eles estão com posições vendidas a descoberto. Então, isso pode provocar uma forte recuperação de preço. Mas, por hora, a gente tem que primeiro conseguir parar de cair. E até agora isso não aconteceu. Um primeiro sintoma é esse descolamento do físico aqui no Brasil, isso melhorando talvez o prêmio aí, tentando equilibrar o preço, evitando uma pressão maior na tentativa de tirar essa soja da mão do produtor. Depois a gente vai ver possivelmente Chicago se manifestando, e daí sim, se for constatada essa menor oferta aí pelos operadores e principalmente pelos investidores, daí a gente pode esperar uma alta rápida aí da soja, então, pelo que você está me falando, Aaron, porque vai ter todo mundo que está vendido vai ter que promover uma recompra, uma mudança aí de posição, né? Se realmente a posição vendida deles for ameaçada e eles têm que recomprar essa posição, isso pode ser uma daquelas recuperações em V bem rápidas. Não quer dizer que é um ganho sustentável ou que é uma nova tendência de alta, mas é uma posição descoberta que precisa ser saciada. Então, e ganhos sustentados, eles seguem o padrão, em inglês fala cash spread future. Então, você vê primeiro um aquecimento no mercado físico disponível, depois você vai ver os contratos de vencimento mais próximos, por exemplo, março ou maio. Março praticamente já está quase tem pouco chão, mas maio ou julho, negociando acima de contratos de vencimento mais para frente, setembro, novembro. Você vai ver os contratos de vencimento mais próximo ganhando mais ou caindo menos, e depois você pode ter uma ascensão aí do mercado como um todo. Então, eu não acho que é momento de achar de desespero, mas é um mercado muito cruel, com muitos dos sintomas de uma baixa forte. Então, isso pode cair, mais pode, tudo é possível. Mas os fundos estão numa posição enorme que justificaria compra na contramão dos fundos. Janeiro, abril, esse período da safra, o que eu chamo de temporada de compra, não justifica vender durante a temporada de compra. E, além disso, nós estamos tendo, dia após dia, movimentação após movimentação de baixa. Então, é uma situação extremamente difícil, é o tipo de dia que dá vontade de desligar o computador, sair do escritório e achar outra coisa para fazer da vida. Mas no fundo do fundo, pé no chão, o mercado muda e a gente tem que estar
preparado para essas próximas alterações. Mas essa preparação, na realidade, para o produtor já deveria ter começado lá atrás, né? Ele precisa acertar o plano comercial e fazer as vendas quando tem oportunidade. Isso é importante da gente destacar nesse momento, porque o que eu estou percebendo é que antes de voltar a subir o mercado ainda vai dar uma embicada. Então fica a pergunta, né, Aaron? Quem tem que vender agora é o melhor momento para se negociar a soja? Ou o melhor momento já passou? A estratégia tinha que ter sido feita lá atrás? Como é que se faz essa estratégia? Como é que se faz esse planejamento, Aaron? Olha, correndo o risco de ser muito redundante, né? Mas eu sempre bato na tecla. Você precisa fazer o plano comercial pré-safra para você não precisar vender durante a safra, e depois você tem o plano comercial pós-safra, que é para fazer a venda dos seus grãos disponíveis mais para frente. Aqueles preços, 130, 140, eles foram os melhores preços? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal para saber o futuro. Eu realmente não sei a resposta disso. Agora, risco-benefício, qualquer soja que você precisava, ou por motivo logístico ou financeiro, para estar vendendo hoje, você já tinha que ter se programado para estar, isso já deveria estar constando e executado no teu plano pré-safra. O que você deveria estar agora são os grãos que você pode segurar para mais para frente, para que você pode fazer vendas. Mas nós sabemos que a Chicago nos dá sazonalidade em maio, abril, julho, quando tem junho especialmente, quando tem sazonalidade em Chicago. Então, nós sabemos que o mercado físico dá oportunidade de entre-safra. Então, você precisa se colocar, se posicionar no mercado para o risco-benefício estar a favor da sua fazenda. Você precisa ir ao mercado e falar, essa oportunidade eu quero para minha fazenda, essa eu descarto. Precisar vender na safra está errado, mas eu ensino o momento certo de compra e venda de grãos para melhorar a lucratividade na comercialização. E tem uma metodologia clara, um processo que você pode fazer para colocar o mercado a favor da sua fazenda, para fazer o mercado trabalhar a favor da sua fazenda. E vender hoje, precisar vender hoje, é um erro dentro da porteira. Vender hoje, na minha opinião, é um erro de leitura de mercado. E a gente está vendo se repetir o que aconteceu no ano passado. Agora, Aaron, vamos voltar lá para o começo da nossa entrevista, quando você falou dos 11,50 e que o 11,50 foi uma referência também para maio do ano passado, né? Que foi um piso ali para maio do ano passado. Agora, tem diferença do que está acontecendo agora para o que aconteceu no ano passado? Ou seja, a finalização ou a possibilidade de uma mudança aí acontecer ou de ser diferente do que aconteceu no ano passado, ela existe? Existe. O que é igual e o que é diferente, tá? O que é igual ao ano passado é que você tinha uma conjuntura extremamente baixista, mas teve uma virada e a conjuntura, as expectativas do mercado viraram e toda a pressão voltou a trazer novas altas, né? Então, esse ano, agora, nós temos uma conjuntura baixista. Eu espero que nós estejamos, seria maravilhoso se nós vamos ter uma mudança nessa conjuntura e uma recuperação, porque realmente tem uma situação que justifica preços mais altos. Isso é o que é igual. O que é diferente? As notícias em si e o período do ano e a posição dos fundos. Então, essas três coisas. As notícias agora não é mais clima nos Estados Unidos, tem soja no Brasil suficiente, por exemplo, né? O outro ponto, os especuladores. Os especuladores estão com uma posição vendida muito maior. A maior posição vendida, com certeza, desde 2020 e talvez até superaram a posição de 2020. A posição líquida vendida dos fundos é enorme. Então, as notícias são diferentes, os especuladores estão sendo diferentes e a reversão, se houver uma reversão, provavelmente vai ser diferente, porque vai ser um mundo de compradores descobrindo que
muito provavelmente os estoques de soja são similares ao ano passado ou 2 anos atrás, e se você quer comprar, você precisa comprar logo e precisa comprar do Brasil. E isso seria uma outra arrancada. Se começar a ter exportação de soja dos Estados Unidos, esses fundos vão mudar de opinião muito rápido, porque vai ser uma comprovação que os Estados Unidos, que está com pouquíssima soja, vai precisar também exportar soja para o mercado mundial, porque não tem soja suficiente. E tem ainda a questão interna, né? A disputa das indústrias brasileiras por essa soja também, né, Aaron? A gente tem aí a chegada do B14, que vai exigir um volume de soja maior aí, de produção do biodiesel. Enfim, vai ser uma briga boa, hein, Aaron? Se eu fosse um comprador, ou para o mercado doméstico brasileiro, ou para o mercado mundial, eu estaria tentando assegurar no mínimo uns 6 meses de volume de compra o quanto antes, e talvez até mais. Na minha opinião, esse é um momento que o comprador deveria ser muito agressivo, e parece que nós estamos começando a ver esse comprador disposto a pagar até mais do que Chicago cai, ele paga até um pouco mais. Isso, para mim, é que nem a história se imaginar o USDA como o Pinóquio, né? Às vezes o Pinóquio conta a verdade, às vezes não conta a verdade, mas quando não conta a verdade, o nariz cresce. Então, se tem pressão de demanda, não importa o que está no papel, tem pressão de demanda. E o mercado físico é esse ajuste que fala, olha, você pode falar, pode publicar o que você quiser, mas é mentira porque o comprador está nervoso. E eu estou vendo o comprador correr atrás de soja. Então, está cedo para mim afirmar que esse é o caso, mas possivelmente e nós estamos começando a ver sintomas dessa realidade. Então, é um mercado para mim, para você tentar estar tranquilo, nem que você tenha que se afastar um pouquinho do mercado de Chicago, dar uma volta, desligar um pouquinho, tentar ficar tranquilo, mas de vez em quando, né, dá uma ligada para ver se não tem uma recuperação, porque a gente pode ter uma recuperação razoavelmente forte em um período curto de tempo, e se você precisa fazer vendas no primeiro semestre, talvez vai ser um momento para estar executando algumas dessas vendas. Aproveite essa oportunidade, né? O Isaías Jastozonbeck, eu acho que é isso, Jastozonbeck, alguma coisa assim. E quando vai subir, pergunta ele, seria daqui a 1 ano, 2, 3? Tá mais perto do que a gente imagina, pelo jeito, né, Aaron? O produtor, mercados agrícolas, commodities, eles têm naturezas cíclicas, tá? Agora é a notícia ruim, ninguém gosta de trazer notícia ruim, mas nós estamos em um momento que provavelmente preços pressionados vão ser mais e mais comuns, porque a soja, a capacidade produtiva da soja tende a superar a taxa de crescimento da demanda. Então, para os anos futuros, é muito mais provável que nós estejamos com mais e mais anos de abundância de soja e oportunidades escassas do que uma alta sustentada como nós vimos no período que começou em 2020 e dura até certo ponto até hoje, mas vamos ver essa soja entre 100 e 200, isso é a anomalia mais do que, ou até 150, 200, essa é a anomalia maior do que isso não deveria ser o normal, né? E provavelmente não vai ser o normal. Então, um pouquinho de pessimismo olhando num horizonte de 2, 3, 4 anos, isso não quer dizer que nós não vamos ter oportunidades, mas provavelmente nós vamos estar trabalhando em um mercado cheio de grãos, onde você tem que aproveitar oportunidades que são um pouquinho mais escassas para você fazer boas operações. No curto prazo, se a safra brasileira, se o número da AproSoja, por exemplo, da safra brasileira está certa, nós vamos ter esse preço, entre aspas, nunca preciso fazer nada, mas justificaria uma forte recuperação desse preço, talvez até para patamares similares ao que nós tivemos ano passado. O Silvio Coletti está dizendo aqui, vi ontem uma posição vendida dos fundos em 246 mil lotes em soja e milho somados.
quando você acha que deve ser, quanto você acha que deve ser a safra na América do Sul, para ser a fagulha aí de uma possível reversão brusca desse reposicionamento aí dos fundos? Provavelmente o reposicionamento dos fundos não viria de uma notícia, por exemplo, a safra brasileira é 140 e não 156 milhões de toneladas. Provavelmente viria de uma situação em que você consegue, o mercado está em tendência de baixo, abaixo da média móvel de 20 dias. Se conseguir fazer essa curvinha em V e entrar em tendência de alta, e aí você tem indícios de preços físicos fortes, aumento de exportação, aí os especuladores ficam nervosos, aí é emocional, entendeu? Aí eles vão, da mesma forma que eles estão ganhando dinheiro dia após dia vendendo, quando dá essa curva, eles vão ficar preocupadíssimos e aí vai acionar o efeito manada de compra. Então, provavelmente tem mais a ver com uma reversão. Ficar acima da média móvel de 20 dias provavelmente teria mais efeito do que uma notícia que mostra que a safra brasileira é menor. Muito bem. Vamos ficar de olho então nessa média móvel aí e principalmente entender como o mercado pode reagir. Tem mais pergunta, Aaron. O Rupert Della Maria, eu acho. Boa tarde, pergunte ao Aaron o que ele acha do clima americano para a safra. Já tá com cheiro, já tem um cheiro de como vai ser? Pergunta ele. Muitas regiões estão com um pouco menos de neve, ou seja, umidade, do que eles costumam estar. Então, está um pouco mais seco do que costumaria estar. Só que nessa altura é inverno, é muito difícil fazer. Pessoalmente, eu desconfio de projeções climáticas 2, 3 meses no futuro, porque são tantas variáveis e que é difícil saber o que vai acontecer. Agora, o que eu afirmo com uma certa confiança é que antes de plantar, no meio do inverno, quando está tudo congelado, e um monte de analista escrevendo relatório de safra, não tem nenhum problema climático. E nunca passa um ano de cultivo sem um problema climático. Então, qual que vai ser o problema? A dimensão disso? Vai atrasar plantio? Vai vir uma seca depois? Quase sempre tem alguma coisa que acontece e a projeção hoje é que não, vai estar as mil maravilhas porque não dá para saber o problema, então fala que não vai ter problema, mas não é bem assim. Então, cedo para estar falando de safra americana, mesmo que já comece a ter projeções nesse sentido, na minha opinião. Muito bom. O Biratã Nascimento, boa tarde. Sobre o milho, temos alguma previsão de subir nos próximos dias? A situação do milho, eu acredito que poucas pessoas estão falando, ou eu gostaria de pensar que mais pessoas falassem sobre os estoques de milho, porque a situação do milho no Brasil, os estoques provavelmente, a não ser que a safrinha é muito regular, os estoques de milho podem ser muito apertados no Brasil. Os estoques mundiais de milho estão similares a anos anteriores, mas os Estados Unidos está com muito mais milho do que esteve nos anos anteriores. Então, por exemplo, a B3 já descola de Chicago, e eu acredito que, sim, é muito possível ter uma recuperação de milho no curto prazo. Então, assim, de uma forma simplista, milho de primeira safra e provavelmente algumas vendas antecipadas de milho safrinha. Se a gente tiver recuperação dentro das próximas 6 semanas, eu vou estar recomendando vendas, mas esse é um ano que a gente pode ter os estoques de milho no Brasil muito apertados. O Sérgio Maier, depois de 30/4, o que pode acontecer? Não entendi a data, será que tem alguma relação com o momento da oferta, a negociação da safra brasileira, enfim, você tem conhecimento de alguma coisa que possa significar aí essa pergunta dele de 30/4, Aaron? Se você calcular qual que é o mês de maior probabilidade do preço mais baixo do ano para soja disponível no Brasil,
abril é de longe o campeão. Ou seja, se você tem que escolher um mês para vender, evite abril a todo não escolha custo. abril, né? E 30 de abril, muitos compromissos para a safra vencem em 30 de abril. Então, o mês de abril costuma receber muito peso da safra brasileira por causa de compromissos fixados até 30 de abril. O tamanho da recuperação vai depender do tamanho da safra, mas não diferente de anos anteriores, nós costumamos ter um câmbio um pouquinho mais pesado ou não tão favorável para o preço da soja durante o período que nós estamos exportando grandes volumes. Isso costuma acontecer. As exportações fortes do agro trazem divisa para dentro do país, então o câmbio não é tão favorável ao preço. O prêmio costuma recuperar e atingir suas máximas na entre-safra. Tudo isso é o mesmo de todos os anos anteriores, assim, são os padrões do mercado. Como que você se posiciona. Eu sempre quero que você tenha uma porção que você pode vender no segundo semestre, uma porção que você pretende vender em algum risco climático da safra norte-americana, geralmente até o meio do ano, e, se possível, fazer o máximo para evitar vendas durante o período da safra, a não ser que nós temos uma anomalia no sentido, em vez dos fundos especuladores estarem com uma grande posição vendida, como estão hoje, quando a soja estava a 200, eles estavam com uma enorme posição comprada, que justificava quebrar um pouquinho essa regra da sazonalidade e vender na contramão dos fundos. Muito bem. O Fernando Pimentel disse que... cadê aqui o Fernando? Fernando Pimentel, que 30/4 pode ser uma data de recebimento de conta aí para as empresas. Talvez por isso o Sérgio perguntou de 30/4. Participação do Fernando Pimentel. Temos o Tiago. USDA já está falando de super safra nos Estados Unidos, o mesmo que falou de super safra do Brasil e da Argentina. USDA forçando os relatórios para baixar a inflação. O Tiago está falando do outlook de hoje, né, Aro? E, de fato, ele está com a razão. E agora, o que eu também falaria é que isso é normal, né? Sempre nessa altura do campeonato está tudo céu de brigadeiro, mas também nós sabemos que ano após ano tem risco climático e a safra fica menor do que a previsão. Então, ele está coberto de razão. Tem inflação, estão tentando conter, não sei, é um monte de cientista tentando adivinhar o tamanho de uma safra com o que eles imaginam ser clima regular. Mas que esse número costuma ser muito maior do que o número quando realmente roda as colheitadeiras, isso é normal. Tá. O Adriano faz uma pergunta aqui, Adriano Mitsuru. Vamos ver se a gente consegue responder ele aqui. Boa tarde. Quantos por cento dos fundos vendidos em ZS estão com RED em ZM ou ZL? Tem a ver com as datas, né, de contratos em Chicago, é isso? Eu não tenho certeza se eu acredito que o relatório dos fundos não especifica o contrato da operação. Posso estar enganado, mas eu não sei se eles especificam qual que é o mês de vencimento da posição vendida. Eu teria que entrar nesse relatório, mas acredito que não. Muito bem. O Leandro Kuhl, qual a perspectiva para o preço do trigo? Se já não foi falado. A gente falou de soja, falou de milho, mas e o trigo, Aaron? Dá para pensar em alguma coisa aí do mercado do trigo? Sim. Quando nós temos mercados agrícolas fortes, o trigo, a soja e o milho, eles caminham junto em ascensão, tá? O trigo, a soja e o milho, os especuladores estão com uma forte posição vendida nos 3 mercados. Eles estão todos pressionados por especuladores. Qual que é o futuro disso? Se nós tivermos um risco em uma dessas commodities, por exemplo, no milho,
e a gente tiver o que eu chamei o short covering, mas é a liquidação dessa posição vendida dos fundos, que acaba, eles têm que recomprar essas posições. Se acontecer em apenas um mercado, nós podemos ter aquelas esticadas rápidas de preço e você pode ter oportunidades, mas são oportunidades que provavelmente não vão durar muito tempo. Se nós conseguirmos assustar essas três, soja, milho e trigo, tudo junto para os fundos se desfazerem de sua posição vendida e optar pela compra, aí você tem aquela palha e fogo de um mercado em ascensão um pouquinho mais duradouro, nem que seja 1 ou 2 meses. Então, os sintomas do mercado de trigo em Chicago não são muito diferentes, no sentido tem especuladores vendidos. A diferença é que de todos esses mercados, o trigo tem uma situação fundamentalista um tanto quanto forte, uma sazonalidade a favor em Chicago, e talvez seja o carro-chefe de uma recuperação no sentido primeiro a conseguir sair por esse lado de cima. Mas até agora, muito tímido, não é algo que justificaria. Então, qualquer arrancada de recuperação em Chicago, provavelmente 2, 3, 5 dias de alta, provavelmente é uma oportunidade de venda até a gente não trabalhar com essas três commodities andando de mãos dadas para cima. Muito bem. Pessoal, tem mais perguntas chegando aqui, Aaron, mas infelizmente nosso tempo está em cima da hora. A gente tem na sequência líderes do agro aqui pelo Notícias Agrícolas, com o nosso amigo Marcelo, e peço desculpas às pessoas que a gente não conseguiu responder, ao Lucas, ao Bernardino aqui. Obrigado aí pela participação, obrigado pela pergunta, mas o Aaron tem aí uma participação ativa nas redes sociais, principalmente lá no YouTube, tem sempre vídeos atualizando informações, trazendo dicas importantes, e a gente colocou aqui na própria descrição do chat aqui, tem o link para que você possa acompanhar a página do Aaron lá no YouTube. É só clicar nesse link, você já vai ser direcionado para lá. Não esquece de fazer a sua inscrição lá no canal, enfim, para que você possa receber as informações. E o Aaron também está nas redes sociais, no Instagram, enfim, no Facebook, sempre fazendo ali as análises dele. Então fica o convite para você participar, clica ali nesse link e acompanhe mais informações aí trazidas pelo Aaron Edward, tá certo? Fica o convite para vocês. E da mesma forma, aqui no Notícias Agrícolas, não se esquece de inscrever aqui no canal, se inscrever aqui no canal do Notícias Agrícolas e deixar seu like, seu joinha, que é muito bom pra gente. Meu caro Aaron, tô correndo aqui por causa do tempo. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo. Até a próxima. Valeu. Tá aí, Aaron Edward trazendo as informações do mercado, a interação bastante interessante aqui por parte dos nossos amigos no chat do YouTube, e fica a dica para você acompanhar também o Aaron Edward nas redes sociais. Vamos passar rapidinho o preço da soja, de olho na tela, você acompanha comigo. Soja para março 11,62, queda de 8 pontos mais 25, maio perdendo 10 pontos mais 25 a 11,66, julho 11,75, queda de 11 pontos, e o agosto 11,69, uma queda aí de 11 pontos e meio. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem Líderes do Agro. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, informação agro relevante conectada.